Muitos têm colocado um ponto final, onde Deus quer continuar escrevendo uma história grandiosa. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. A mensagem de hoje, o título dela é: Não enterre a sua fé, não tenha medo de ter esperança. No livro de Hebreus, tem uma passagem que eu gosto muito, que diz que nós temos que nos livrar de todo fardo que nos torna vagarosos, sejam sentimentos, pensamentos, hábitos, práticas, costumes, tudo aquilo que tenha poder para atrasar a nossa caminhada aqui na terra, tudo aquilo que tenha poder para impedir, para interferir na manifestação do poder de Deus em nossas vidas, tudo aquilo que tenha poder para atrasar os nossos resultados, nós temos que nos livrar de absolutamente tudo. Mas na prática, o que eu vejo acontecer na vida de muitas pessoas? Muitos acabam se livrando daquilo que poderia acelerar os processos, e não propriamente daquilo que atrasa os processos. Eu vejo pessoas ao longo do caminho se livrando da perseverança, abrindo mão do ânimo, da alegria, da capacidade de tomar boas decisões, e infelizmente muitos têm carregado tudo aquilo que tem sido uma pedra de atrapalho, pedra de tropeço na vida de muitos. Entenda uma coisa: se você quiser viver uma grande vida, repita comigo por favor: eu preciso trocar desejo por decisão. Eu gostaria muito de viver uma vida diferente. Tome a decisão e faça o que é preciso para viver essa vida diferente. Eu gostaria tanto de perder alguns quilinhos. Tome a decisão, faça o que é preciso, alinhe a sua alimentação, estabeleça uma prática de atividades físicas. Eu gostaria tanto que o meu relacionamento fosse diferente. Tome a decisão, faça o que é preciso para poder ajeitar, ajustar o seu relacionamento. Grande parte das pessoas vivem de empolgação. Uma palavra chega, estou animado. Uma boa notícia chega, nossa, agora ninguém me segura. Mas empolgação, repita comigo por favor: empolgação é um combustível instável. Quem já abasteceu o carro com combustível ruim? O carro até anda, mas dependendo do lugar que você abasteceu, dependendo do combustível, ele pode começar até falha daqui, corta dali, o carro perde potência. A empolgação não é diferente. A empolgação pode nos tirar do lugar em que nós estamos hoje? Pode. Mas assim como ela nos leva, a falta dela nos traz de volta ao lugar que nós tínhamos saído. Muitos, por viverem de empolgação, não conseguiram estabelecer nada de sólido na vida, muito pelo contrário. Muitos têm vivido uma vida de altos e baixos. Ora as coisas estão caminhando, ora não estão. Ora estão frutificando, ora não estão. E de todas as formas eu vejo pessoas tentando se justificar dos acontecidos na vida dela. Mas qual que é o grande problema das justificativas? As justificativas não amenizam e melhoram absolutamente nada. As justificativas não mudam a gravidade das circunstâncias. Por exemplo, tem um rapaz aqui da igreja que infelizmente ele foi sair com a sua moto, com a sua, uma espécie de mobilete. Ele acabou se acidentando e ele foi parar
no hospital, foi internado e tudo mais. Pode até existir aquela disputa no fato de quem estava certo, quem estava errado. Só aconteceu isso porque foi assim, assim, assim. Isso muda o fato que o rapaz está no quarto de hospital? Nada. Se você pegar uma pessoa que está endividada, nome sujo, restrições, passando por problemas financeiros, estou passando por isso porque lá atrás me enganaram, passaram a perna, ou por conta disso, disso e daquilo. Muda o fato que o nome está sujo, muda o fato que as dívidas estão lá e precisam ser acertadas? Então as justificativas, elas acabam muitas vezes tendo a função de âncora nas nossas vidas. Qual que é a função de uma âncora em um barco? Parar o barco no mesmo lugar. Todas as vezes que eu me torno um expert em justificar os meus fracassos, é uma âncora atrás da outra que eu estou jogando para fora do meu barco. E dependendo da quantidade de âncoras que estiverem lá embaixo, uma já seria o suficiente. Mas em muitos casos existe muito mais do que uma. Você vai remar, vai remar, vai remar, vai remar. Chegou no limite da âncora ali, você não vai conseguir sair do lugar. Você vai colocar força, você vai se esforçar e não vai conseguir sair do lugar. Entenda que a nossa caminhada com Deus é vitoriosa, mas não é simples. Todos nós, todos os dias, somos expostos a desafios e precisamos aprender a dar a resposta certa, independente do cenário que estiver à nossa frente. Uma história que nos ensina muito, pelo menos é uma história que mexe muito comigo, é a história da mulher sunamita, que é um exemplo de fé. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, diz que essa mulher era uma mulher rica, ela tinha posses, era uma mulher casada, ela tinha muitas coisas, ela tinha riquezas, mas ter riquezas e ter tudo são duas coisas completamente diferentes. Existia algo que ela não tinha filhos, mas ela, na boa fé dela, na atitude de fé dela, na coragem, na ousadia, por um determinado período de tempo, ela financiou o ministério do profeta Eliseu. Em outras palavras, ela financiou as obras de Deus. Todas as vezes que eu uso aquilo que está à minha disposição nas coisas do Senhor, Ele vai trabalhar para acrescentar aquilo que está faltando a cada um de nós. Olha o que diz aqui no livro de 2 Reis 4, versículo 14. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Essa mulher fez um plantio excepcional e chegou o momento da colheita dela. E olha como que o Senhor trabalha. Muitas vezes parece que algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida, mas do outro lado Ele já está colocando o desejo no coração de outras pessoas para te favorecer. Ela nem sabia da existência dessa conversa até o momento que ela foi chamada. Ela plantou na fé, ela deu o melhor dela, e esses homens começaram a conversar entre si, na forma em que eles poderiam recompensá-la, por conta daquela atitude de fé. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou, e enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, repete comigo, por favor, esse trecho. Não me dê, levante a sua voz, por favor. Não me dê falsas esperanças. Essa frase, essa expressão dela, deixa muito claro que existia o desejo dentro dela, mas também existia o medo da decepção. Literalmente, essa mulher temeu ter esperança. Por quê? O que nos faz temer ter esperança em relação a alguns assuntos? Decepções passadas, fracassos passados, frustrações passadas. E o que muitos não entendem, nos dias de hoje, muitos têm vivido a vida exatamente desse jeito. Nem sequer cogitam tocar em alguns assuntos,
nem sequer cogitam alimentar o pensamento em relação a algumas coisas pelo medo das decepções. Mas entenda que a vida do homem, ela não é uma ciência exata. Nós precisamos aprender que muitas vezes nós vamos receber banhos de água fria. O que seria um banho de água fria? Você está esperando algo e você recebe algo completamente diferente. Você está esperando o bom e você recebe o mal. Você está esperando uma determinada definição e essa definição não acontece. De repente uma má notícia chega, de repente algo dá errado. E biblicamente falando, isso aconteceu várias e várias vezes. Davi, por exemplo, ele foi ungido como rei. Ele poderia ter pensado, pronto, está tudo feito. O que ele recebeu em seguida, depois dessa unção? Inveja. Ele recebeu perseguição por parte de Saul. Os seus próprios irmãos incomodaram. É mais ou menos assim. Muitos já passaram por isso, eu sei, porque é mais comum do que imagina. Quantos não compraram a casa própria, o carro dos sonhos, fizeram alguma coisa extraordinária, e o seu familiar ficou sabendo, ou você convidou ele para participar daquele momento, e ele vem e fala, nossa, nem é tão bonito assim, casinha pequena, parece que o carro está velho, quando for a minha vez, eu não vou querer isso não, eu vou querer outra coisa completamente diferente. A própria história da libertação do povo de Israel, no período que eles estiveram escravos dentro do Egito. O Senhor anunciou libertação. O que eles receberam em seguida? O trabalho escravo se tornou mais difícil, Faraó dificultou todas as coisas, é literalmente um banho de água fria. E qual que é o grande problema das pessoas? Depois que recebem um banho de água fria, não fazem nada para esquentar de volta. E na verdade não era para terminar desse jeito. Muito pelo contrário, é só um momento e um momento que passa. A própria história de Isaac desentulhando os poços do seu pai, ele desentulhou primeiro, o que ele recebeu? Conflito e discussão, problema. Ele foi fazer a parte dele no segundo poço, o que ele recebeu? Conflito, discussão, problema. Então, independente do que estiver acontecendo, eu não posso perder a esperança e muito menos a fé. Olha o que diz aqui no livro de Romanos 5, versículo 5. Repete comigo, vamos juntos, levante a sua voz. E a esperança não nos decepciona. 2 Reis 4, 17. Mas de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Imagine a alegria dessa mulher. Ela tinha uma bela casa, ela tinha riquezas, ela era casada, e o que faltava, não falta mais. De repente, diga isso para a pessoa do seu lado, de repente, tudo pode mudar. Mas aí que está, tudo pode mudar aqui, a sua fé não pode mudar, ela precisa permanecer inabalável. A sua convicção aqui, essas não podem mudar, essas precisam permanecer inabaláveis. De repente o menino gritou, ai que dor de cabeça. Seu pai disse a um dos seus servos, leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. O filho estava bem, tudo estava fluindo e de repente um banho de água fria. Quantos e quantos já não passaram por isso, viram as coisas caminhando um pouco e de repente um banho de água fria. As coisas dando certo, as conversas fluindo, tudo indicando para um momento de grande alegria e de repente tudo virou de ponta cabeça. Como você tem reagido aos banhos de água fria ao longo da vida? O que você tem feito diante daquilo que tem acontecido e também já aconteceu no passado? Saiba que muitas vezes algo muito bom pode acontecer e de repente algo terrível acontece em seguida, mas isso pode fazer parte dos processos que nós teremos que passar.
No 21 diz: ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. O menino morreu? Morreu. Qual seria o posicionamento lógico, natural? Enterrar o menino. Por que ela não enterrou o menino? O menino morreu. A fé e a esperança dela estavam vivas. A fé dela ardia dentro dela. Quantos e quantos desejam receber, ou até mesmo receberam, mas algo de negativo aconteceu, e o que fizeram? Enterrou de imediato. A história de muitos tem terminado, não por conta da enfermidade que chegou, por conta do resultado morte momentâneo, mas justamente porque muitos têm enterrado sonhos, projetos. E olha como que são as coisas. O que essa mulher disse ao profeta antes? Senhor, por favor, não me iludas. Quando ela foi conversar com ele, sabe o que foi que ela disse a ele? Eu não disse para o Senhor não me iludir? É aquele famoso assim: eu sabia que eu não devia ter feito, eu sabia que ia dar ruim, eu sabia que ia dar errado. Quer saber? Deixa isso quieto, não mexo mais. Muitos têm colocado um ponto final, onde Deus quer continuar escrevendo uma história grandiosa. Quantos não abriram, por exemplo, a sua empresa, o seu negócio? Toda abertura de negócio é difícil, todos têm o seu tempo para se estabelecer, todos têm o seu tempo para conquistar mercado, todos têm o seu tempo para fazer o seu nome, todos têm o seu tempo para demonstrar o seu trabalho, a sua capacidade, as suas habilidades. Então não é de uma hora para outra. E de repente as coisas vão melhorando, vão caminhando, você fecha um negócio aqui, um acordo ali, as coisas vão dando certo aqui, os resultados vão acontecendo ali, e vai caminhando, e de repente o negócio começa a dar errado. Você entra numa seca profissional, clientes não te ligam, clientes não batem a porta da tua empresa, literalmente é como naqueles filmes de faroeste, sabe? Que chega a passar aquele negócio rodando por conta daquela paralisia, por conta daquela calmaria. Qual que é o pensamento que vem muito? Sabia que eu não deveria ter feito, sabia que eu não deveria ter aberto a minha empresa. Ai, lá atrás, bem que eu pensei, estava sentindo que o negócio ia dar ruim. Ai, eu sabia, quer saber, vamos deixar isso quieto, fecha as portas. Quando na verdade, qual deve ser o nosso posicionamento? Vou continuar lutando, vou continuar me posicionando. A nossa caminhada com Deus é estrondosa, mas em nenhum momento o Senhor prometeu facilidades. O Senhor ungiu Davi como rei. Ele foi perseguido durante um bom tempo, ele foi rejeitado pela sua família, os seus próprios irmãos trataram ele como menor. Muitas vezes os maiores desafios que nós vamos enfrentar ao longo da vida são relacionados às pessoas mais próximas a nós. Quantos e quantos eu já vi se queixando: caramba, mas é o meu marido, é minha filha, é meu tio, é o meu pai, é minha irmã. Biblicamente falando, grande parte dos homens e mulheres de Deus começaram a enfrentar as suas batalhas dentro de casa. Quer ver a prova disso? Caim e Abel, onde foi a primeira luta? Jacó e Esaú, onde foi a primeira luta? Davi, onde foi a primeira luta? José, onde foi a sua primeira luta? Jefité, onde foi a sua primeira luta? A sua primeira luta aconteceu com aqueles mais próximos a esses homens. O menino morreu, mas ela não tratou como morte. Então você não pode enterrar aquilo que você deseja, você não pode enterrar os seus sonhos, você não pode enterrar o seu futuro, muito pelo contrário, você tem que fortalecer a sua fé e confiar que o Senhor fará algo incrível. Ela não tratou como fim, ela tratou como um momento passageiro. A própria história de José foi um homem incrível que construiu uma história que, para a grande maioria, quando eu pergunto qual que é o personagem da Bíblia que você mais se identifica, fora Jesus é tipo super trunfo, sabe? Aquele que é Davi. O meu Davi é José. Olha como que são as coisas. Todos admiram o resultado final de José. Todos têm uma profunda admiração pelas ações e reações que ele teve.
Ele começou recebendo um sonho, vamos colocar como visão, um sonho, por parte do Senhor. O que ele recebeu em seguida? Um banho de água fria, ódio e inveja por parte dos seus irmãos. Ele recebeu algo extraordinário, estrondoso. O que veio em seguida não foi tão bom. Ele ganhou uma túnica do seu pai, não ganhou? No meio da caminhada não rasgaram a túnica dele? Banho de água fria. José, ele foi trabalhar um tempo para Potifar. Ele foi o melhor funcionário, o melhor escravo de Potifar naquele tempo. O que ele recebeu em seguida? Uma injustiça ao ser jogado dentro da prisão. Aqui nós vemos um homem que, quando tudo parecia que estava caminhando para um tipo de resultado, de repente, puf. Quando tudo estava fluindo, de repente desabava. Quando tudo estava caminhando, de repente as coisas começaram a dar errado. Tem uma história, e essa história já foi apresentada aqui na igreja algumas vezes. Um grupo de homens pegou uma coluna bem alta, e lá em cima dessa coluna, eles colocaram vários cachos de banana. E esses homens soltaram vários macacos. E todas as vezes que os macacos viam a banana lá em cima e começavam a subir, eles vinham com uma mangueira muito forte de água fria e jogavam nos macacos. O que acontecia com os macacos? Por conta do impacto da pressão, caíam. E os macacos iam lá de novo, iam subindo, se esforçando, ia colocando força, vinha o canhão de água. O que acontecia? Caíram. O que começou a acontecer com os macacos? Não subia mais. Nós somos os macacos. Muitos entraram em vários relacionamentos, sofreram decepções no relacionamento. Foram no próximo, acreditavam que poderia dar certo e deu errado. Entrou no próximo, acreditava que poderia dar certo, deu errado. O que muitas pessoas fazem? Se fecham. Não vou entrar em nenhum tipo de relacionamento nunca mais. Sabe o que eu já presenciei? Uma pessoa que estava passando por um período profissional muito difícil. Ela estava desempregada há ano, 12 meses desempregada. Aonde ela ia bater a porta pedindo oportunidade, a porta era fechada. Aonde ela ia pedir chance, o que acontecia? A porta era fechada. Aonde ela tentava, o que acontecia? Não. Desses 12 meses, ela fez isso por 6 meses. Sabe o que ela fez nos meses seguintes? Nada. Por quê? Motivado, empolgado, me preparava, montei um belo currículo, fiz muitas coisas para ouvir ou não. Quer saber? Deixa isso quieto. Quantas pessoas não se arriscam mais em algo novo, porque o novo naquele momento te provocou algum tipo de dor, provocou algum tipo de dificuldade na sua vida? Quantas pessoas decidiram se contentar com tão pouco, esperando no passado receber muito, mas por conta de algumas frustrações, deixou de fazer algumas coisas? Se nós pararmos todas as vezes que nós encontrarmos conflitos, sofremos de decepções ao longo da vida, nós não vamos fazer absolutamente nada. Nós vamos viver uma vida frustrados, desanimados, abatidos, uma vida monótona, sem resultados, sem realização, sem absolutamente nada. José, ele foi jogado dentro de um buraco, mas o buraco não era o lugar dele. Hoje muitos podem estar dentro de uma espécie de buraco, o buraco representando um momento difícil. Olhe para a pessoa do seu lado, por favor. Diga a ela: o buraco não é o seu lugar. Trazendo para o nosso dia, quantos não esperavam um determinado resultado judicial e o resultado judicial não veio? Estavam cheios de esperança,
as testemunhas até um breve momento ali foram bem, parece que a petição, as respostas que foram apresentadas extraordinárias, vou receber lá a parte final, vou acertar, e não recebeu o esperado. Quantos e quantos esperavam uma promoção e a promoção não veio? Trabalhavam duro, literalmente já estavam um determinado tempo na empresa, e o fulaninho que chegou ontem, um fulaninho que talvez se considera um profissional relativamente comum, não dá o sangue, e mesmo assim ele foi promovido. Quantos e quantos já não viram as coisas caminhando e de repente tudo virou de ponta cabeça? Quantos não esperavam? Quer ver um que é de praxe? Gratidão. E receberam o quê? Ingratidão. No mínimo, aquele pequeno respeito, e não receberam absolutamente nada. Quantos e quantos esperavam um certo tipo de reconhecimento, mas o reconhecimento não veio? Quantos esperavam um determinado resultado profissional, mas esse também não veio? Mudou toda a estratégia da empresa, mudou a forma de atuação, mudou a forma de entrega, melhorou absolutamente tudo, e o resultado continuou baixo, ou muitas vezes até pior. Se você não tiver um controle emocional muito grande, se você não estiver firme na palavra do Senhor, você se deixa levar, você acaba desanimando, a sua fé acaba sendo abalada, e você é roubado. Entenda que não estou falando que você tem que aceitar, não é isso. Mas você não pode dar uma resposta errada diante do inesperado que chega até você. Todas as vezes que o cenário mudar para pior, todas as vezes que você receber algo diferente daquilo que você estava esperando, você não pode dar a resposta errada, porque grande parte das pessoas vive um tempo de grande sofrimento, grande parte não, todas elas, não é por conta do ocorrido com elas, mas por conta da resposta errada em relação ao ocorrido com elas. Quando a mulher sunamita, ela perdeu o seu filho, ela não enterrou aquilo que ela desejava. O que ela fez? Foi em busca da solução. Foi em busca de uma resposta. Ela foi em busca de uma mudança. Ela não matou o sonho dela. Ela manteve o seu sonho vivo, mesmo tudo indicando para um iminente fim. Quer ver como que são as coisas? A palavra base deste ano, o personagem base, a palavra profética, quem que é? Josué foi implacável, mas ele não recebeu um banho de água fria por conta de um terceiro miserável que estava junto com ele. Muitas vezes a nossa vida, a nossa parte espiritual, profissional, vai estar maravilhosa, mas nós podemos muitas vezes viver alguns pontos negativos na nossa vida por conta da falha, por conta de erro de pessoas que estão ao nosso redor. Isso faz parte? Infelizmente, todos nós estamos sujeitos. Quantos e quantos não dirigem uma empresa onde nessa empresa existem vários funcionários? O funcionário atendeu mal, o funcionário deu um determinado prejuízo, mas o peso como um todo veio para quem? Para você que é o responsável, para você que é o dono da empresa, para você que é o chefe da família. Mas nós precisamos aprender a viver uma vida blindados. O seu espírito precisa ser inabalável. O cenário pode estar difícil, o momento pode ser doloroso, mas eu continuo firme nas minhas convicções. Eu continuo acreditando, eu não vou me justificar, eu não vou me abalar, eu vou procurar resolver o que é necessário. Porque quando aconteceu aquela derrota para Ai, o posicionamento de Josué não foi: mas Senhor, o problema não é meu. Eu não fiz absolutamente nada. Não, isso é uma injustiça, está errado, não pode acontecer. O que ele fez? Foi atrás para resolver, procurou saber quem que foi o responsável e lidou com a situação da forma que precisava lidar. É uma frase que nós já repetimos inúmeras vezes. 10% se trata daquilo que acontece conosco, e 90% se trata das respostas que nós damos ao longo da vida. A mulher sunamita,
Ela estava cheia de fé, cheia de ousadia, ela foi atrás de resolver o que precisava ser resolvido. E olha como são as coisas. Quando a notícia chegou de que o filho não estava bem, e o filho veio até ela, o filho estava no colo dela, não estava? Ela era uma mulher de fé? O que você acha que ela estava fazendo? Pelo menos esse é o meu entendimento. Quando o filho estava doente, prestes a morrer no colo dela, o que ela estava fazendo simultaneamente a este momento? Orando, clamando: Senhor, por favor, não deixe meu filho morrer. Senhor, por favor, eu confio em Ti. Senhor, eu tenho sido uma boa serva, eu tenho financiado, meu Deus, o Teu reino, a Tua obra. Senhor, eu tenho me dedicado, eu tenho dado o meu melhor. Senhor, não deixa morrer, não deixa morrer, não deixa morrer, não deixa morrer, não deixa morrer. Por favor, Senhor, não deixa morrer, não deixa morrer. Senhor, por favor, não deixa minha empresa fechar. Senhor, não deixa essas dívidas aumentarem. Senhor, não deixa essa enfermidade agravar. Senhor, não deixa acontecer, mas aconteceu. Não é que a oração não foi respondida, mas o que nós precisamos entender: as orações não são respondidas no tempo que nós queremos. O Senhor responde da forma que Ele acha melhor trabalhar você. Ela poderia ter tratado como um fim, ter colocado um ponto final. Ela simplesmente falou: orei, deu errado, vamos seguir a vida então, enterra o menino. Não, muito pelo contrário. Tem pessoas que ainda tentam utilizar aquela frase assim: talvez não fosse para ser. Talvez não fosse para ser naquele momento, mas era para ser em um outro momento, mas você parou. Então, este é o ano em que você tem que recuperar tudo aquilo que você deixou para trás. Sonhos que você abriu mão, projetos que você abriu mão, situações que no passado te trouxeram uma alegria, você criou uma expectativa muito grande. Este é o momento que você tem que reviver todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Você não pode enterrar a sua fé, você não pode enterrar os seus sonhos, você não pode ter medo de ter esperança, de acreditar em dias melhores. Mas e se acontecer o pior? Você não tem que nem cogitar. Aconteceu o pior, e continue a esperar o melhor, continue crendo, continue acreditando. Biblicamente falando, isso é muito comum. A morte de Lázaro, o Senhor não disse: olha como são as coisas. Eles ainda poderiam ter falado: meu amor, Jesus mentiu então. O Senhor não disse: não vai acabar em morte. Não falou? O que aconteceu com Lázaro? Morreu. Mas o Senhor não disse: não vai acabar em morte? Nem anjos, nem demônios, nem a vida, nem a morte, nem profundidade, repita comigo: fundo do poço, nem a altura, tamanho do inimigo, nem presente, nem o que eu vivo agora, nem futuro, o que eu vou viver ainda, pode me afastar do amor do Senhor. Independente do que estiver acontecendo, eu preciso dar uma resposta certa. Restauração familiar. Toda casa precisa de uma pessoa, pelo menos uma coluna de fé, uma pessoa mais paciente, uma pessoa totalmente interessada na mudança. Falando de restauração familiar, quantos e quantos tentaram acertar as coisas, vieram preparar aquele jantar maravilhoso, aquela noite incrível, compraram presentes maravilhosos para o seu cônjuge, aquele dia ou aqueles dias pisar em ovos, pensou 1000 vezes em falar uma palavra para não falar a palavra errada, porque você quer uma restauração, você quer uma mudança, você quer uma transformação, você deu o seu melhor. E o que o cônjuge entregou de volta? Nossa, comida ruim, presente feio, não tinha nada para me dar, nada diferente. E essa reação provocou o quê? Não vale a pena. Quer saber? Dane-se, que se exploda. Eu dou o meu melhor para acontecer assim, assim, assim. Faz parte do processo em muitos momentos. Em muitos momentos nós vamos plantar coisas extraordinárias, mas nós vamos passar por um breve momento de resultados negativos. O que o Senhor tem para você é um lugar de abundância, de alegria, de grande realização. Quer dizer que vai ser assim para o resto de nossas vidas? Não, a palavra profética confirma isso.
Porque Josué, ele viveu um banho de água fria, recebeu um balde de água fria. O que aconteceu depois? Ele se tornou implacável. Chega um momento que esses baldes de água fria acabam, chega. Chega um momento que chega. Sabe quando você cria uma expectativa muito grande e aí a expectativa não chega ao resultado que você deseja e você perde o ânimo? A unção que nós recebemos para este ano é para romper com esse tipo de padrão, com esse tipo de resultado. Muitos viveram uma vida presos no quase. Quase prosperei, quase fui feliz, quase as coisas aconteceram, quase eu atingi o meu potencial máximo, mas de fato nunca aconteceu. Repita comigo, por favor. O tempo do quase, levante a sua voz, o tempo do quase se encerra hoje. Eu não sou refém das circunstâncias. Você não é refém. Você não é refém das circunstâncias. Quando José foi jogado dentro daquele buraco, a sua capa foi tirada. Um bem material. Quantos já não perderam bens materiais em momentos difíceis? Tiveram que abrir mão de carros, casas, abrir mão de algumas coisas que te traziam uma alegria por conta de um momento difícil. Ao ser jogado no buraco, a sua liberdade foi tirada. O que não foi tirado de José? A única coisa que não tem como tirar de um homem convicto: a sua fé, o seu espírito, a sua ousadia. Pode ver que durante toda a história de José, do primeiro capítulo que começa a história dele até o último, não existiu oscilação. Em nenhum momento se queixou, nenhum momento se questionou. Até quando ele estava dentro da prisão, ele começou a cuidar de tudo do carcereiro. Aí ele conversando com o copeiro e o padeiro: lembre-se de mim quando vocês forem falar com o faraó. Não se lembraram. Sabe quando você faz algo de extraordinário para uma pessoa, você espera que venha uma retribuição de alguma forma, mas não vem? Vem um esquecimento, falta de consideração, falta de respeito. Isso é muito comum. Não espere consideração de homens. Se você considera aquilo que está escrito, se você respeita o que está escrito, a sua consideração vai vir de Deus. Ele não vai se esquecer de você. Está escrito que uma mãe, ela pode se esquecer, ela pode abandonar o seu filho. Deus faz isso? Nunca, jamais. O tempo do quase, repita comigo, o tempo do quase acabou. Este é o meu ano. Se coloquem de pé todos, por favor. Dentro do buraco, José não tinha nada. Nada. Lá é específico. Era vazio e sem água. Existem momentos que nós não vamos ter nada. Somente a nossa fé. Não vamos ter pessoas para nos ajudar. Não vamos ver nenhuma porta sendo aberta. Mas o buraco ele vem para fortalecer uma coisa. Sabe o quê? O nosso foco. Dentro do buraco, qual que é o único lugar que você consegue enxergar? O buraco faz parte do fortalecimento da nossa fé. Mas as coisas deram errado várias vezes. Mas se você crer, a partir de agora vai dar certo. Eu tentei de todas as formas, eu sei do que eu estou falando, eu manjo desse ramo. Não vai dar certo. Se você crer, vai dar certo, mesmo tendo dado errado 99 vezes. Você vai fazer agora na 100ª, vai dar certo. A vida de José foi marcada por altos e baixos em relação ao que acontecia externamente. Internamente falando, não teve altos e baixos. Ele continuou o mesmo. O espírito dele nunca mudou. Provérbios 24:16. Pois o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levantará. O que está escrito ali no final? Esse de novo são quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias.
Eu posso ter caído 7 vezes, eu vou me levantar na 8ª. Eu posso ter caído 10 vezes, eu vou me levantar na próxima. Eu posso ter caído várias vezes, eu vou me levantar, vou continuar me levantando, e hoje, repita comigo por favor, hoje eu me levanto para nunca mais cair. Você tem unção para isso. Deus quer cobrir você nessa manhã, ou melhor, nós já recebemos na virada do ano uma unção que nos permite ficar de pé, porque a caminhada de Josué foi exatamente essa. Ele permaneceu de pé diante de todos os adversários. Ele permaneceu de pé, ele permaneceu na posição de maior honra. Josué foi um líder implacável, vitórias implacáveis, ninguém pôde com ele, mesmo quando falharam com ele. Acã pisou na bola lá atrás, mexeu onde não deveria mexer, ele resolveu aquilo e acabou. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, não diz? Mas não está falando no sentido de confiança de relacionamento. É confiança no sentido de você apoiar a sua esperança. Eu dependo dele. Porque não tem como nós estabelecermos um relacionamento com alguém se não tiver confiança. Você não casa sem confiança, você não contrata sem confiança, você não compra sem confiança. Só que muitos, por experiências negativas com pessoas pontuais, se fecharam para outras pessoas que poderiam ser uma bênção na sua vida. É mais ou menos assim: o fulano de tal, por conta dele esquece. Aparece o outro, não quero. Aparece o outro, não quero. Aparece o outro, não quero. E muitas vezes tem gente fechando as portas para eles, eu e Geazi, e o Senhor já tinha colocado no coração dessas pessoas para te favorecer de alguma forma. Pessoas que planejaram, viram em você um potencial, pessoas que viram no teu negócio um potencial, pessoas que de alguma forma querem fechar parcerias. Esse é um ano que, financeiramente falando, eu creio que o povo do Ministério Mudança de Vida vai crescer como nunca. É assim, em níveis inimagináveis. Mas você precisa ter sabedoria para entender que cada caso é um caso. Existia um Acã, e mesmo que tivesse existido 2, 3, 4, por que ficar olhando para um Acã, sendo que eu tenho um Caleb caminhando junto comigo? Um Caleb pode aparecer, um profeta Eliseu, um Geazi pode aparecer. Pessoas interessadas em fazer o bem, pessoas interessadas em me ajudar, em me levantar esse negócio junto, levantar a minha família e assim por diante. Mas você precisa crer. Quando nós temos um resultado negativo, nós ficamos com muito receio de nos arriscar depois, e isso parece que está dentro do homem, desde o mais simples até o mais complexo. Eu já compartilhei isso em uma outra reunião, mas eu vou trazer à tona. Olha como o ser humano ele pode ser pequeno muitas vezes. Qual que é a ordem de condução de uma reunião? Louvor, oração, louvor, palavra, oração, oração final, dízimos e ofertas e assim por diante. Teve uma reunião que começou o louvor e precisaram da minha atenção para alguma coisa, então me chamaram, eu tive que ir ali, não lembro se foi na recepção ou no corredor, mas eu não caí a ficha de quanto tempo eu fiquei ali para resolver o assunto. Na minha cabeça tinha sido um tempo muito maior, mas não foi. Eu voltei e eu vi o louvor encerrando até que acabou. Eu achei que era o segundo louvor. O que eu fiz aqui na frente? E o bispo assim: coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar. Mas minha cara foi no chão, fiquei com uma vergonha, muita vergonha. Mas eu parei na mesma hora, eu já fiz assim, né? Aquele famoso migué. No culto seguinte, eu fiquei o início todo aqui na frente. Então eu presenciei louvor, oração, louvor. Na hora que acabou o segundo louvor,
Na hora que eu fui bater palma, o que eu fiz? Eu hesitei. Na reunião seguinte, o que aconteceu? Eu hesitei. Eu sabia que era o momento certo, não era o momento certo? Ali era a hora que eu poderia extravasar nas palmas. Mas eu travei, eu hesitei. Quantos têm um discernimento que a oportunidade é boa, que é o momento certo, mas hesita por conta de uma experiência pontual negativa que você teve lá atrás? Não, este é o momento que você tem que se lançar. Este é um momento que requer muita coragem, muita ousadia, um posicionamento firme, convicto. Vai sem medo de derrota. Vai, não tenha medo de ter esperança. Ah, Senhor, não me dê falsas esperanças. Não, o Senhor não te dá falsas esperanças. A esperança que o Senhor te dá, o que Ele derrama sobre a sua vida, é real, verdadeiro, uma promessa feita, uma promessa cumprida por parte de Deus. Se você pegar a parte final do livro de Josué, de todas as promessas que foram feitas ao povo de Israel, nenhuma deixou de se cumprir. De tudo que foi falado que iria acontecer, tudo aconteceu. Tudo que o Senhor tinha liberado aconteceu, se materializou. Então este é o ano que você tem que deixar todas as suas inseguranças de fora. Você tem que deixar o medo de lado. Literalmente esqueça, se você é um macaco que recebeu banho de água fria, não, é tempo de subir e pegar a banana. É tempo de você viver o seu melhor. É tempo de você viver o extraordinário. 2 Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados. Somos pressionados de todos os lados. Vamos colocar cada lado da nossa vida uma área da nossa vida. Somos pressionados na família? Somos. Espiritualmente falando? Somos. Profissionalmente falando? Somos. Repita comigo, por favor. Mas não desanimados. Pode vir a pressão que vier, pode ser a pior pressão possível, eu não desanimo. Ficamos perplexos. O que seria perplexo? Surpreso. Não, mas por que está acontecendo com isso? Mas não desesperados. Tem uma expressão que eu amo usar nas minhas orações, quando eu quero repreender ou combater uma determinada situação. Se existe porta de entrada, existe porta de saída, então vai sair. Se entrou por algum lugar, não importa, entrou, tá bom, entrou, mas vai sair, porque a porta está lá. Pode ter entrado por um caminho, mas o que a Bíblia fala? Olha que lindo, entra por um caminho, mas Deus cria outras saídas para te dar a certeza, a convicção de que vai sair. Não é uma porta, interditou uma porta, tem 6 ainda. Interditou 4 portas, tem 3 ainda. Todas as portas estão lacradas. Deus derruba a casa para te favorecer. Ele cria saída onde não existe. Ele faz onde parece ser impossível. Ele te honra, te exalta. Por isso, volte a alimentar aqueles pensamentos que você alimentava no passado, porque o começo de uma grande vida começa aqui. Quantos não se permitem imaginar coisas surreais, grandiosas, pelo medo do fracasso, pelo medo de não acontecer? Muito pelo contrário. Force, pense, imagine como anseia a sua alma, assim é. Sinta as emoções daquele pensamento que você está tendo. Nossa, eu já consigo ver o meu ano. Eu consigo ver, eu vejo pessoas chegando pela porta da minha empresa. Eu vejo a minha família se tornando poderosa. Eu vejo a cura dessa pessoa que é tão amada, tão querida para mim. Ou eu mesmo vejo a minha cura. Eu vejo acontecer. Se permita muitas vezes sentir a emoção daquele momento. É isso que Deus tem para você. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Muito pelo contrário. Romanos 8:37. Levante a sua voz, vamos juntos, por favor. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Feche os seus olhos, por favor. O tempo do deserto acabou. O tempo do maná acabou. O tempo do banho de água fria, se você crer no teu coração, acabou. O que existe sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, é uma unção que te torna implacável.
Hoje você se levanta de uma forma implacável, assim como foi com Josué. Não enterre a sua fé, muito pelo contrário, fortaleça ela e o Senhor te honrará como nunca. O Senhor não tem o mesmo resultado para você. Diga isso para você agora: o Senhor não tem o mesmo resultado para mim. O Senhor não tem o mesmo resultado para a minha empresa. O Senhor não tem o mesmo resultado para a minha família. Não, muito pelo contrário. Hoje o Senhor derrama sobre a sua vida uma unção que vai despedaçar todo o jugo. Hoje o Senhor derrama sobre a sua vida um favor novo. Ele quer te honrar, Ele quer te exaltar, Ele quer te favorecer, Ele quer mudar a tua história. Não se prenda às decepções do passado. Se permita ter esperança. Alimente a esperança. Nós lemos ao longo da reunião, a esperança ela não decepciona. Não, muito pelo contrário. Tem pessoas que pela falta de esperança, pela falta de ambição, pela falta de fé, o corpo tem ficado adoentado. Aos poucos essa pessoa tem secado em vida. A empresa tem secado, na família tem secado. Não, muito pelo contrário. Você pode ter sido jogado no buraco, mas você saiu dele, mas acabou deixando a sua fé, a sua esperança lá dentro do buraco. Não, você tem que voltar lá no buraco aonde você passou e pega tudo. Não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus projetos, não abra mão daquilo que o Senhor tem para você, não abra mão da grande vida. O seu lugar não é o buraco, o seu lugar não é no lugar de miséria, o seu lugar não é no lugar de sofrimento. O Senhor não tem pobreza, Ele não tem escassez, Ele não tem uma vida baixa. Muito pelo contrário, o que Ele tem para você é um tempo de grande exaltação. Ele tem um tempo para você de grande favor, de grandes resultados. Hoje o Senhor derrame sobre você uma unção nova que vai te levar a uma vida nova. São resultados novos, é tudo novo, é tudo inédito, tudo extraordinário, é tudo grandioso. Comece a declarar: meu Deus, dessa vez eu creio que será diferente. Comece a declarar qual área da sua vida que vai ser diferente, mas apresente ao Senhor com detalhes quais serão as diferenças. Lá atrás você até tentou, mas fracassou, mas declare aí com detalhes: Senhor, agora eu vou fazer, só que o resultado vai ser assim, 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 dessa forma. Vai acontecer assim na minha família, vai acontecer assim no meu casamento, vai acontecer assim na minha empresa, vai acontecer assim, dessa forma, desse jeito. Eu posso ter caído por várias vezes, mas hoje eu me levanto para nunca mais cair. Não importa quantas vezes eu levei um tombo, muito pelo contrário, hoje eu me levanto, meu Deus, e o Senhor vai me colocar de pé, vai me estabelecer nessa posição. Hoje eu me levanto para derrubar os meus inimigos. Hoje eu me levanto para vencer cada um dos exércitos que estão ao meu redor. Hoje eu me levanto para colocar um basta, um ponto final. O que tem se repetido na sua vida ao longo dos anos? Diga: isso acaba hoje. Comece a declarar quais são os problemas que têm sido rotineiros na sua vida, altos e baixos no seu casamento, na tua empresa, na tua família. Situações que não saem do papel, você até sonha, mas não acontece. Não, a partir de hoje, meu Deus, vai ser diferente. A partir de hoje eu estou colocando um basta nesse tempo de discussão. A partir de hoje eu estou colocando um basta, estou colocando um ponto final nesse período de conflitos. A partir de hoje eu estou colocando um basta nesse período de enfermidade. Eu fiz esse tratamento várias e várias vezes, mas eu não melhorei, o quadro não mudou, não houve evolução. A partir de hoje chega. Declare: se existe porta de entrada, existe uma porta de saída, e essa porta, ela está aberta e o mal vai sair. Ele não vai me acompanhar, os inimigos não vão me acompanhar. Todo problema de ordem espiritual, toda influência negativa, eu falo diretamente com você, vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora. Toda obra maligna, toda casta de demônios, falange de demônios, toda influência hereditária, toda carga maligna, todo levante, toda oposição, toda resistência sobre a vida dessa pessoa. Você não tem poder, você não tem influência, você não tem autoridade, você não tem autonomia. Por muito tempo você tocou, por muito tempo você roubou, por muito tempo você destruiu. A partir de agora eu ordeno: caia por terra. A partir de agora caia por terra. A partir de agora eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. Aonde existir, onde estiver uma atuação maligna, minando, roubando, secando, destruindo todo
mal que estiver agindo no oculto, todo mal que estiver agindo nas sombras, toda influência negativa que estiver atuando, roubando na paz, roubando a alegria, roubando o ânimo, roubando na fé, roubando na esperança, eu ordeno agora, cargas negativas caiam por terra, cargas negativas caiam por terra, sejam destruídas, sejam aniquiladas. Nós ordenamos toda a influência negativa, da maior a menor, toda a carga negativa, toda a arquitetação maligna, todo o preparo maligno, todo o mal que tem agido nas sombras, todo o mal que tem agido no oculto, toda a obra do diabo, toda a obra infernal, eu ordeno, caia por terra na vida dessa pessoa. Você não age mais na vida dessa pessoa, você não tem poder, está escrito, nem anjos nem demônios, nada, nenhum tipo de demônio, nenhum tipo de atuação maligna pode nos afastar do amor do Senhor. Então eu ordeno agora, enfermidade caia por terra, enfermidade caia por terra, enfermidade caia por terra. Eu não sei exatamente qual é o problema de saúde que você está enfrentando, ou se você tem alguma pessoa próxima a você, alguém que você ama, passando por um problema de saúde, mas eu quero determinar pela fé, receba essa unção de cura. Você está curado, você está liberto. Medicamentos talvez não fizeram efeito até o dia de hoje, mas a partir de hoje eles farão efeito, mas também não é por força, não é por poder, mas é porque o Senhor está agindo na tua vida de uma forma diferente. Receba essa unção de cura, receba essa unção que te levanta, receba essa unção que limpa o teu organismo, que contraria esse diagnóstico, que muda por completo essa realidade. Talvez você passou por momentos profissionais difíceis, a tua vida profissional nunca caminhou, você nunca saiu do quase deu certo, quase fluiu, quase aconteceu, você quase prosperou, quase as portas foram abertas, quase aquela venda aconteceu. A partir de hoje o Senhor te levanta como uma grande coluna, Ele te levanta como um pilar financeiro nessa obra, Ele levanta você de uma forma extraordinária. Assim como a mulher sunamita, ela foi uma mulher próspera, você vai prosperar a partir de agora. As coisas vão caminhar, as coisas vão fluir na sua vida, o impossível vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Eu declaro pela fé, você vai prosperar em outro nível, você vai prosperar em outro patamar. A partir de hoje, tudo que não tinha caminhado, vai caminhar de uma forma extraordinária. Não duvide no seu coração, o Senhor não te levanta para você cair, o Senhor não te levanta para você viver as mesmas dores. Todas as vezes que Ele te tira de um determinado lugar, não é para você voltar a viver as mesmas dores deste lugar. Entenda uma coisa, você aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Você mudou os seus comportamentos, os hábitos, houve arrependimento, você tem orado, tem clamado? Então a história dos seus pais não se repetirão na sua vida. É algo novo, é algo inédito. Talvez você tenha receio, do medo do futuro, por conta do que você viu no passado, na vida dos seus pais. Não vai se repetir na sua vida. Foi no tempo deles, morre nas suas costas. Daqui para frente não passa, não te acompanha. O que Ele tem para você é uma história completamente diferente, mas você tem que dar vazão a essa esperança, você tem que dar vazão a essa fé, você tem que acreditar, e Deus te levanta, Ele te levanta. Diga isso: meu Deus, eu creio que o Senhor derrama de uma unção que me levanta, eu creio que o Senhor derrama de uma unção que me levanta, me fortalece. Hoje eu me levanto, Senhor, hoje eu estou nessa posição, este é o meu momento. Começa a declarar: Senhor, este é o meu ano, este é o meu ano, este é o meu ano. Nunca antes, jamais, nunca eu contei um testemunho tão grandioso quanto o testemunho que eu vou contar neste ano. No meu testemunho será incomparável, o meu testemunho será surpreendente, o meu testemunho será sobrenatural, o meu testemunho será grandioso. Eu vou viver essa grande diferença, eu vou viver o sobrenatural, e Deus, Ele te levanta de uma forma extraordinária. O tempo do sofrimento da escassez acabou, chega dos banhos de água fria, eles se encerram hoje. Não enterre, muito pelo contrário, não trate como fim aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo. Você vai viver essa diferença, você vai viver o sobrenatural, você vai viver o impossível, você vai viver grandes e grandes vitórias, vitórias inimagináveis. Este é o seu momento, você vai receber o seu milagre, a sua vitória na transformação da sua vida.
Creia nisso. De todas as promessas que o Senhor fez a Josué, todas elas se cumpriram. De todas as promessas que o Senhor fez àquele povo, todas se cumpriram. Quais foram as promessas antigas que você recebeu? Quais são as promessas que você está recebendo agora? Todas elas vão se cumprir. Todas elas vão se cumprir. Diga isso: meu Deus, eu não sei de que maneira, eu não sei de que jeito, mas eu creio. Todas as promessas vão se cumprir. Todas as promessas vão se cumprir. Eu vou viver resultados inéditos, completamente diferentes. Eu vou viver o melhor do Senhor. Eu vou viver o impossível do Senhor. Eu vou viver o sobrenatural do Senhor. Hoje eu me levanto, meu Deus, como uma coluna dentro da minha casa. Só precisa de um. Você que esperava uma mudança na sua família, você vai recebê-la. Você que esperava um resultado profissional específico para este ano, você vai receber. Você que esperava vencer essa batalha contra essa enfermidade, é uma batalha vencida. Os desafios já foram superados, todos eles. Josué 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Mas o Senhor prometeu e Josué creu. A diferença está nisso. Josué não enterrou a sua fé, a sua esperança, o seu espírito naquele buraco. Ele saiu do buraco, mas levando tudo aquilo que ele acreditava. Podem ter tirado a sua capa, vai por mim. José, ele perdeu uma capa, que a Bíblia descreve como sendo uma linda túnica. Eu acredito que para a época deve ter sido um negócio de alto valor. Se compara aos valores que ele recebeu no futuro, ele recebeu o mundo, celeiro para o mundo. Olha como as proporções são diferentes quando você dá a resposta certa. Você perde uma capa aqui, você recebe o mundo depois. Quantos não tiveram que abrir mão de muitas coisas que te trouxe uma tristeza? Não é nada em comparação com o que o Senhor vai colocar nas tuas mãos. Incomparável, infinitamente maior, superior. Levante as suas mãos. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que assim como o Senhor esteve com Josué, com Moisés, que Ele esteja com você ao longo de todo este ano. Que você se torne imbatível, implacável. Que a sua vitória venha a ser constante, dia após dia, vitória atrás de vitória, glória atrás de glória, um testemunho atrás de testemunho. Você vai subir neste altar e não será uma vez. Ao longo deste ano você subirá várias vezes, porque você vai ter que atualizar o seu testemunho constantemente, porque à medida que o Senhor for fazendo, Ele vai fazer algo novo, e aí Ele vai fazer algo novo e não vai parar. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro: você vai crescer, explodir em resultados, você vai avançar como nunca antes. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro: assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las. Dia 21 de janeiro, às 9 horas, início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2024, ano da unção de Josué. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2024 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça de forma diferente e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2024, ano da unção de Josué. Feliz 2024!